2 de agosto de 1939. Ontem foi o meu aniversário. Ganhei o mais cremoso bolo de chocolate das minhas irmãs, uma festa surpresa das minhas amigas e este diário dos meus pais. Eles sabem que meu maior sonho é escrever. As palavras são projeções da alma, pequenas ternuras, pequenuras da vida e dos relampejos criativos e distraídos do acaso. Mas a parte mais importante do dia foi que Davi me deu parabéns. Quase desmaiei. Aquelas covinhas que se insinuam quando seus lindos olhos se estreitam, aquele cheirinho gostível de banho confundido com os livros que ele sempre carrega, aqueles olhos veludos velados pelos seus desajustosos óculos. Seção 2. Eu não conheço minha mãe, doutora. Não sei quem é a dona dessas belas palavras e poderosas. Sempre foi estranha, muda e aleijada em gestos de carinho. Não sei como ela pôde escrever coisas tão lindas sobre o amor, sobre a cidade, os pássaros, as cores, as vidas, sobre as sensações mais íntimas e profundas e ter sido tão fria e distante comigo. Ela foi tirânica e repreensiva. Doutor, ela nunca me contou da infância, de suas amigas, de seus amores, medos, desejos e sonhos. Será que minha mãe não percebe o mal que me fez? Será? Nota 2. A minha geração, a das netas do Holocausto, aprendeu a duras penas a falar sobre o medo. Sim, carregamos a história, os sorrisos e também os bramidos de cada um dos nossos antepassados. Heróis e fantasmas responsáveis pelo desmesurado amor, zelo e carinho. E também por todo o oceano de preocupação, superproteção e desassossego. Eu, minha mãe e minha avó transformamos o sofrimento em palavras. Legendamos, nomeamos, demos cor, vida, sentido, forma e razão para as nossas aflições, nossos segredos e nossos tantos vazios. Não sem muitos percalços. Olá, amigos do Livrada, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o meu Sugar Rabino, cara. Jacques Fux está aí. Como é que você tá, Jacques? Tudo bem? Tô beleza. Prazer conversar com você, Rabinão. Cara, maravilha. Jacques está aqui em Curitiba para falar sobre, na verdade, para falar sobre esse e sobre um livro que já saiu depois desse, né? Isso. Que é um que você escreveu com seu pai, não foi? Isso. Mas hoje a gente está aqui para falar do Herança, que saiu pela Maralto. Livro muito bom, denso. Que conta por meio de fragmentos de textos, né, de 3 gerações, 4 se contar com a Luísa, né, de mulheres que recebem, né, essa herança epigenética aí do Holocausto, né, a partir da avó, né, a Sarah, que sobrevive, né, ao gueto de Łódź e aquela coisa toda. Então, Jacques, queria começar perguntando para você a respeito da preparação para esse livro, porque eu acho que aqui tem alguma coisa interessante, porque não só tem uma pesquisa histórica a respeito da trajetória, né, de Łódź com a criação do gueto, Chaim Runkowski, aquela coisa toda, mas também tem uma leitura muito séria e muito acurada aí de psicanálise e de alguns estudos científicos que foram feitos a respeito da questão epigenética, da herança epigenética, né? Queria que você pudesse falar isso um pouquinho pra gente. Bom, de fato, né, esse livro foram anos de pesquisas, né, durante meu pós-doutorado, enfim, que eu fiz fora do país, e eu estudei durante muito tempo a literatura de testemunho, né? O que é essa literatura de testemunho? São, né, escritos de sobreviventes de eventos limítrofes, né? No caso, eu estudei os sobreviventes do Holocausto. Então a gente tem, por exemplo, em 1947, o Primo Levi, quando ele publica É Isto um Homem, que apesar de não ter sido lido em 47, porque naquela época as pessoas não acreditavam que algo daquele tamanho fosse possível, né? Sobretudo os grandes alemães, teóricos, filósofos, né? Esse livro só é lido na década de 60, mas tem toda uma literatura de testemunho de sobreviventes. Então a gente tem o Elie Wiesel, tem o próprio Primo Levi, tem centenas de milhares de testemunhos. Isso a gente chama de testemunho de primeira geração. Então são aqueles que experienciaram, como diz o Agamben ou o Primo Levi, que olharam a morte, né? Enfim, que sucumbiram quase. Os diários e toda coisa. Os diários, a gente tem, enfim, muita coisa, né?
E depois, com o Maus, né, aquele livro do Art Spiegelman, enfim, a galera começa a entender que existe uma geração dos filhos, ou seja, os filhos dos sobreviventes também têm uma geração. O que significa ter uma geração? Que você encontra em todos os filhos dos sobreviventes pelo mundo inteiro características muito parecidas, né? Essa falta de comunicação com os pais, esse trauma de não ter vivido coisas que eles não souberam e nunca ouviram. Muitas vezes, né, quando eles viam a tatuagem de Auschwitz nos pais, os pais falavam que aquilo era uma receita de bolo, aquilo era um número de telefone. Então eles aprenderam sobre o Holocausto, sobre a Shoah, através e por meio do silêncio. E aí a gente também estuda a terceira geração, ou seja, os netos. Então, enfim, eu fiz muitas pesquisas sobre a geração dos testemunhos, a geração dos filhos dos testemunhos e dos netos dos testemunhos. E aí entra a psicanálise, porque, por exemplo, Winnicott fala dessa geração, desse trauma transgeracional, Lacan, Freud fala sobre isso, inclusive o Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele fala assim, que o que se esperava dessas pessoas que passaram por experiências, né, tão grandiosas, entre aspas, seriam que elas teriam aprendido alguma coisa, ou falado alguma coisa, só que o que ele percebe é a experiência e pobreza. As pessoas ficam pobres em relatos, ficam silenciados, traumatizados. Então, a partir dessas pesquisas todas, eu criei a Sara, a Clara e a Lola. A Sara para representar, né, todas as pessoas do testemunho de primeira ordem, a Clara para todos de segunda ordem, ou seja, os filhos dos sobreviventes, e a Lola. E aí, especulando como seria a Luísa. A Luísa é a quarta geração, que a geração não vai conhecer a avó, a bisavó. Então a gente tem que entender isso, né? Só que em relação a Sara, ao invés de eu escrever um testemunho dela, eu também fui estudar os diários. E os diários todo mundo conhece, a Anne Frank, mas existem centenas de diários na mesma situação, de jovens mulheres que pereceram e que diários foram encontrados ou sobreviveram ao longo de anos. Então eu fiz muitos estudos nesses diários. Então, apesar dessas três narradoras serem ficcionais, elas representam gerações e todos os contatos que ela tiveram, por exemplo, você falou do Raim Rumbrovsky, ela fala muito dele, ele de fato existiu, ele foi um líder do gueto de Lodz, mas ele fez coisas terríveis que o Primo Levi menciona. O próprio Davi, que é com quem a Sara tem um relacionamento, um amor, existe o diário do Davi. Então, enfim, é um livro com muita pesquisa, mas é um livro que tenta mostrar as características das gerações. Interessante. A gente percebe que ao longo da narrativa, né, principalmente na figura da filha e da neta, né, ou seja, né, da Clara e da Lola, existe uma angústia muito grande a respeito do que fazer com essa informação, né? Se ou calar ou falar sobre, como uma forma assim, o que é mais eficaz para interromper, né, esse ciclo traumático, enfim. E como é que foi a tua pesquisa para essa parte específica do livro, que parece que permeia boa parte da narrativa, né? Então, eu comecei a estudar um pouco, enfim, tem o lado psicanalítico, que a gente vê como que essas coisas passam, ou pelo menos, né, o silêncio como ele perpetua, né, como que as pessoas recebem imagens, ou ideias, ou traumas, né? Imagina uma pessoa que nunca conversou com os pais sobre a tatuagem, aprender na escola, ou aprender na televisão, ou aprender com um colega que ouve uma coisa tão terrível dessa. O que ela... né, imagino que seja terrível, né? E a gente ouve relatos. Mas também a área da epigenética, né? Então eu trago um estudo muito interessante, né, que foram feitos com ratinhos, e esses ratinhos, enfim, uma geração dos ratinhos dava choque nele e soltava um cheiro, choque e cheiro. E a partir de um momento que passaram a parar de dar o choque, quando soltava o cheiro, o ratinho tinha as mesmas experiências de dor, mesmo sem tomar choque. Até aí todo mundo, né, acha que é ok, mas o que viram é que os filhos dos ratinhos e os netos dos ratinhos que nunca tinham sentido o choque, nunca tinham tomado choque, ao sentir esse cheiro, sentiam a mesma sensação de dor. Então isso é uma coisa
transmitida transgeracionalmente, né? E existem artigos, né? Tem uma pesquisadora israelense, Raquel Yehuda, que ela fala justamente sobre isso, que ela fala né, que ela estuda justamente a geração dos sobreviventes, dos filhos dos sobreviventes, e ela fala que em famílias em que o silêncio é interrompido, esse trauma tende a dissolver das gerações. Agora, em famílias que o silêncio é permeado, esse trauma vai sendo transmitido, né? Ela mesma faz pesquisas com ratinhos e mostra que esse trauma transgeracional ele passa a 6 gerações. Então, né, muita gente está lendo esse livro, sobretudo alguns filhos dos sobreviventes, e me falam, assim, se encontram no livro, porque viveram uma vida inteira com os pais silenciosos, né? E foram né, recebendo de outras formas esse trauma, né? E muito interessante também que esse silêncio, né, dos sobreviventes do Holocausto, ele se transmite, aqui fica muito claro, em outros sintomas, em outras psicopatologias que os filhos acabam experimentando e não querendo passar, acabam passando para a geração dos netos, né? Aqui é muito interessante, principalmente na parte da psicanálise, que o relato da Clara ela é por meio de sessões psicanalíticas, né? Em que muito frequentemente termina o relato com uma pergunta, né? Com um ato psicanalítico ali com corte, né? Exato, com corte do psicanalista ou da psicanalista, enfim. E aqui você usa todos os efeitos de uma sessão psicanalítica, né? Ou seja, o ato falho, né? Tem bastante aqui no livro, né? Um esquecimento, uma livre associação, uma coisa assim. Questão do sonho, do né? sonho, exatamente. Como é que foi essa exploração dessa área, né? Que, enfim, tão denso e enxugar isso em poucas linhas, né? Em poucas sessões ali. Como foi esse processo? Eu acho que a grande questão desse livro também é a questão de falar a partir de fragmentos, né? Porque tanto, né, a memória é lacunar, as histórias são lacunares, o trauma também é muito fragmentado. Então eu construí, né, são 3 vozes em 3 momentos diferentes. Então é a Sara em 1939, 45, escrevendo um diário, depois dá um salto temporal para a filha, a Clara, nas sessões de análise, né, 30, 40 anos depois dá outro salto temporal, que é a Lola também, escrevendo essas notas, né? Né, você me perguntou da narrativa dessa psicanálise, né? Enfim, eu acho que, enfim, eu sou um leitor de anos e anos, um estudioso, né? Então, enfim, e com essas características da geração dos filhos, eu fui construindo essas questões, né? Tanto que quando eu converso com os filhos dos testemunhos, né, eles muitas vezes falam, mas a minha análise era justamente essa, sabe? Então eu acho que tem muito disso, né? Dos atos falhos, dos sonhos, enfim, né? De muitas vezes os filhos sentirem a dor dos pais sem nunca ter conversado sobre isso, né? Então acho que essa psicanálise ela permeia, né? Um dos filhos dos sobreviventes até me falou assim, o que eu mais gostei no livro foram as apunhaladas da analista, que ela é muito pontual. Mas é isso, né? Porque como o livro é fragmentado, você não precisa trazer a sessão inteira da análise, você traz os pontos cruciais, né? Tem um que é o ato falho que você fala, né? Campo de concentração, o campo da criação. Porque o que o Art Spiegelman mostra pra gente com o conceito da Marianne Rich, que é o conceito de pós-memória. A pós-memória é justamente essa capacidade de você criar a partir desses eventos, e não criar, né, sei lá, algo, né, inventivo, mas a criação dos monstros, talvez. Então acho que isso, essa parte mostra isso muito bem, né? Interessante. Com relação à parte da Lola, né, a Lola parece, das 3 narradoras, parece a mais decidida, né, ou talvez a mais orgulhosa, a mais peremptória com relação aos vereditos dela. Ela parece ter menos dúvidas do que a outra, embora a gente saiba que depois isso se revela apenas ser uma aparência, né? Que ela está ali
tentando colocar umas certezas. Nessa sua pesquisa sobre os netos, né, dos testemunhos, quais são as características que você identificou em comum, né, o que há de estruturar alguma coisa para compor essa personagem? Eu acho que muitos netos, essa geração que teve, né, os testemunhos, depois uma geração silenciosa, silenciada, que muitas vezes até, né, teve um livro que a gente gosta também, que eu escrevi, o Mexugar, né, meu apelido inclusive, né, que é um louco, né, e nesse livro eu falo muito sobre o auto-ódio, que são justamente esses judeus que acabam odiando a questão judaica, né, então tem muitos testemunhos, muitos filhos de sobreviventes que odeiam né, a questão judaica, querem se afastar de alguma forma. O que a gente percebe é que a terceira geração, de alguma forma, que, né, tentou ser afastada, ela retorna, ela quer estudar, que é o que a Lola faz. A Lola, ela busca as fontes, ela busca entender, porque ela está muito preocupada em como ela vai transmitir. Porque se o silêncio permeou, né, perpetuou aqui, ela entende que houve o silêncio, ela entende que houve o trauma, ela entende que a mãe quis se distanciar do judaísmo e das histórias, mas ela quer justamente enfrentar isso, né? Mas né, mesmo ela sendo uma estudiosa e mesmo ela querendo enfrentar isso, ela tem as dúvidas, ela tem os medos, porque ela está dentro da história, né? Perfeito. Então, acho que são características da terceira geração. Interessante. Por fim, a gente fala da filha e da neta, agora vamos falar da avó. O diário da Sara, ele é também, além de ser um testemunho que, lacunar, como você falou, que permite com que as pessoas que acessam ele tenham um conhecimento de como é que era a vida, ele também é um registro, de certa forma, artístico, né? Sendo a Sara neologista, né? Enfim, com alguns arroubos poéticos ali no meio do livro dela. E isso, de certa forma, contribui para que a gente se interesse muito mais ali por aquele relato, né? Por aquela sanha criativa que ela tem e que se sugere que foi perdida ali no meio, né? Por que você quis fazer uma personagem assim, com essa capacidade, com essa sensibilidade para compor a primeira geração ali? Então, a Sara, né, o diário da Sara é baseado em vários, né, diários que eu li, que eu pesquisei, por exemplo, da Anne Frank, ou da Ruth Cacau, o próprio Davi, que são diários de fato que foram escondidos e que nasceram, essas pessoas de fato morreram. Mas o que a gente nota nessa geração, né, desses diários dessas jovens, é essa vontade de viver. Embora a coisa esteja acontecendo de uma forma terrível e não sei o quê, primeiro que eles não sabiam onde que isso ia chegar, porque pogroms, né, essas perseguições aos judeus, isso era uma coisa bem comum, né? Segundo que elas estão ali, 14 anos, descobrindo o corpo, tendo vontades, tesões, né, enfim, tesão, né, enfim. E essa questão da linguagem, né, que você fala do neologismo, quando você começa o diário, você vai vendo que a Sara, ela cria palavras, porque ela tá tão empolgada, tá tão querendo viver, tá amando Davi, né? E ao longo do texto você vai vendo ela perdendo as palavras. Né? O Primo Levi fala muito disso, que ele fala assim, que esse campo, né, esse momento concentracionário exigiria uma nova linguagem, porque fome que a gente sente não é a fome que eles sentiam, frio não é o frio que a gente sente. Então essas palavras são poucas. Então o que eu mostro na Sara é isso, que é a experiência e pobreza do Benjamin, que à medida que a coisa vai chegando, as palavras, as experiências vão, né, muito diferente de você fazer uma viagem, mesmo que você sofra, ou mesmo que você, né, livros a gente conhece que falam de pessoas que faleceram, aquele momento de dor, de sofrimento, talvez aquilo seja uma experiência que em algum momento possa ser traduzido em palavras, engrandecido em palavras, mas talvez esses eventos não, que é o que o Benjamin mostra e o que a Sara quer mostrar ao longo do texto dela e ao longo da vida dela, que a gente sabe o pós-vida dela a partir dos relatos da filha e da neta. Legal. E daí no meio disso tudo acontecem essas confusões entre as pulsões, né? Tanto na Sara quanto na Clara. A gente vê a todo momento, né, as pulsões de vida e de morte ali se misturando nos pensamentos delas ali, né? O que, segundo Freud, até acho que é uma coisa relativamente natural, mas que
acaba virando um certo sintoma aqui no teu livro, né? Essa exploração dessas pulsões no meio dessa comunidade de sobreviventes, também a gente sabe que impulsionou, de certa forma, os estudos do campo da psicanálise ali, né, por meio dessa galera, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Como é que essas percepções foram aproveitadas, né, pela psicanálise, enfim. Eu acho que essa questão do trauma, né, é uma questão, assim, enfim, que eu acho que muitos se debruçaram, né? E essa questão também do transmitir, né? Do falar, do narrar o inenarrável, né? Então, eu acho que o pós-fácil, né, ele tem, é um texto, eu pedi para o Christian fazer uma orelha, ele escreveu 10 páginas, né, que virou um pós-fácil. Então, eu acho que o Christian fala muito bem dessa transmissão, dessa coisa de pensar as 3 gerações, que são as gerações que, enfim, existe o conhecimento, ou existiu o conhecimento do relato, né, físico, corporal, e como que isso foi transmitido, mas agora pensar na 4ª geração, tanto que o Christian não chama de 4ª geração, ele chama de 3 mais 1, porque essa 1 vai ser diferente, né? Então a gente precisa de ter estudos analíticos sobre esse momento, né? Então eu acho que, enfim, essas coisas ainda estão sendo, né, pelo menos é o livro que eu conheço que fala sobre a 4ª geração, ou fala sobre esses estudos, ou fala sobre epigenética, ou mostra epigenética. Então acho que são coisas incipientes ainda. Enfim, foi o meu projeto de pós-doutorado, ainda o projeto que agora eu vou trabalhar como pesquisador colaborador na USP, enfim, eu estou pensando nisso. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, essa Raquel Yehuda, mas ela pensa no campo da epigenética, enfim, então acho que são coisas a se pensar e a se entender, né? Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another